Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Nos dias de hoje, colocamos desculpas para orar, ler a Bíblia e buscar mais de Deus. Nunca temos tempo para Deus. Saiba que muitos irmãos e irmãs não têm o privilégio que nós temos aqui no Brasil. Muitos são perseguidos e mortos em outros continentes. Hoje veremos como morreram os apóstolos de Jesus Cristo. André foi discípulo de João Batista, de quem ouviu a seguinte afirmação sobre Jesus: eis aqui o Cordeiro de Deus. André comunicou as boas notícias ao seu irmão Simão Pedro: achamos o Messias. João capítulo 1, versículo 35 até o 42 e Mateus capítulo 10. Versículo 2. O lugar do seu martírio foi em Acaia, província romana que, com a Macedônia, formava a Grécia. Diz a tradição que ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, não foi pregado, para que seu sofrimento se prolongasse. Bartolomeu tem sido identificado com Natanael, natural de Caná de Galileia. Recebeu de Jesus uma palavra edificante: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Mateus capítulo 10, versículo 3. Exerceu seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia, pregando e ensinando. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Outros dizem que teria sido golpeado até a morte. Filipe, natural de Betsaida, cidade de André e Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael. João capítulo 1, versículo 43 até ao 46. Disse que pregou na Frigia e morreu como mártir em Herápolis. João, o apóstolo que recebeu de Jesus a missão de cuidar de Maria, o discípulo que Jesus amava. João capítulo 13, versículo 23. Pescador, filho de Zebedeu. Mateus capítulo 4, versículo 21. O único que permaneceu perto da cruz. João capítulo 19, versículo 26 e 27. O primeiro a crer na ressurreição de Cristo. João capítulo 20, versículo 1 até ao 10. A tradição relata que João residiu na região de Éfeso, onde fundou várias igrejas. Na ilha de Patmos, no mar Egeu, para onde foi desterrado, teve as visões referidas no Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Após sua libertação teria retornado a Éfeso. Teve morte natural com idade de 100 anos. Judas Tadeu foi quem, na última ceia, perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? João capítulo 14, versículo 22 e 23. Nada se sabe da vida de Judas Tadeu depois da ascensão de Jesus. Diz a tradição que pregou o evangelho na Mesopotâmia, Edessa, Arábia, Síria e também na Pérsia, onde foi martirizado juntamente com Simão, o Zelote. Judas Iscariotes, filho de Simão, traiu a Jesus por 30 peças de prata, enforcando-se em seguida. Mateus capítulo 26, versículo 14 até ao. Mateus, filho de Alfeu, e também chamado de Levi, cobrador de impostos nos domínios de Herodes Antipas, em Cafarnaum. Marcos capítulo 2, versículo 14. Percorreu a Judéia, Etiópia e Pérsia, pregando e ensinando. Há várias versões sobre a sua morte. Teria morrido como mártir na Etiópia. Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes. Atos capítulo 1, versículo 15 até ao 26. Disse que exerceu seu ministério na Judéia e Macedônia. Teria sido martirizado na Etiópia. Paulo, israelita da tribo de Benjamim. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Natural de Tarso, na Cilícia. Hoje Turquia. Nome romano de Saulo, o apóstolo dos gentios. De perseguidor de cristãos, passou a pregador do evangelho e perseguido. Realizou 3 grandes viagens missionárias e fundou várias igrejas. Segundo a tradição, decapitado em Roma, nos tempos de Nero, no ano 67 ou 70. Atos capítulo 8, versículos 3. Pedro, pescador, natural de Betsaida, confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16,16. Foi testemunha da transfiguração. Mateus capítulo 17, versículo 1 até ao 4.
Seu primeiro sermão foi no dia de Pentecostes. Segundo a tradição, sua crucifixão verificou-se entre os anos 64 e 67, em Roma, por ordem de Nero. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por achar-se indigno de morrer na mesma posição de Cristo. Simão, o Zelote. Dos seus atos como apóstolo nada se sabe. Está incluído na lista dos 12, em Mateus capítulo 10. Versículo 4. Julga-se que morreu crucificado. Tiago, o maior, filho de Zebedeu, irmão do também apóstolo João, natural de Betsaida da Galileia, por ordem de Herodes Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém, entre os anos 42 e 44. Tiago, o menor, filho de Alfeu. Mateus capítulo 10, versículo 3. Missionário na Palestina e no Egito. Segundo a tradição, martirizado provavelmente no ano 62. Tomé. Só acreditou na ressurreição de Jesus depois que viu as marcas da crucificação. João capítulo 20, versículo 25. Segundo a tradição, sua obra de evangelização se estendeu à Pérsia, Pártia e Índia. Consta que seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 da era cristã. Meus irmãos e irmãs, aproveitam o momento, pois terás dias que seremos perseguidos e não teremos mais a liberdade de se expressar e dizer que servimos a Deus. Que possamos ser um canal de bênção na vida de todas as pessoas que conhecem e não conhecem ainda a palavra do Pai. Que o Senhor abençoe a sua vida hoje e sempre. Um forte abraço e fiquem com Deus.